Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmoreço meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a preces do que estou muito abatido, livrar-me vem num forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ouvem, minha alma calma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Amém e amém. Que bom, queridos, estamos reunidos mais uma vez para prestarmos culto de adoração ao nosso Deus, culto da Igreja Batista do Salgado Filho, situada aqui em Belo Horizonte. É uma alegria estar aqui nesse dia que é domingo, dia do Senhor, o dia que o povo de Deus se reúne em várias igrejas para adoração, mas um dia mais especial porque hoje é o Dia dos Pais. Não estamos juntos no templo, mas virtualmente sim, estamos perto uns dos outros para agradecer a Deus hoje pela vida
dos nossos pais, os pais da igreja especialmente, os pais da comunidade, e aproveito para parabenizá-los pelo seu dia, não é verdade? Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe proteja, que Deus o guarde, que Deus lhe dê discernimento, sabedoria, muito amor na condução do seu lar. Isso diante dos seus filhos, da sua esposa, vamos dizer, de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Parabéns pelo seu dia, que Deus o abençoe. Queridos, eu quero aproveitar esse momento, esse início também, para dar algumas informações que eu entendo ser úteis para a nossa comunidade. Nós estamos há 151 dias longe uns dos outros, porque nesse período nós não nos reunimos, em nossa igreja. Aliás, várias igrejas não estiveram reunidas no templo, seus cultos são online, como está sendo o nosso, 151 dias. Mas quero informá-lo de que ontem nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja para tratarmos da reabertura do templo, o reinício das nossas atividades locais no templo. Algumas igrejas estão há tempos realizando o culto presencial, mas nós estamos voltando agora, porque assim foi decidido pela igreja, não pelo pastor, mas pela igreja. Ontem decidimos isso. Vamos então reiniciar as nossas atividades no próximo domingo, dia 16, lá no templo, observando, claro, os cuidados necessários para a reunião presencial. Ou seja, as pessoas que forem ao templo para o culto deverão usar máscaras, é preciso ter o álcool gel, talvez um tapete também na entrada ali do nosso santuário, distanciamento, ao sentar no templo, vai ter uma marca lá nos bancos onde as pessoas poderão assentar, e nós vamos ter um número, eu diria, bom para as nossas atividades. Nós podemos ter dentro do nosso templo, já que o nosso templo é espaçoso, arejado, até talvez 40 pessoas sentadas, distantes umas das outras. E o que nós queríamos é que alguns irmãos, se puder fazer isso, pelo menos ligasse para as secretárias, confirmando a sua presença. Eu acho que não vamos ter problema quanto a essas atividades, porque tratamos bem deste assunto. Ontem decidimos algumas coisas, não há necessidade de falar aqui, mas as pessoas poderão ir, caso o número de 40 ultrapasse, os irmãos que estiveram na reunião sabem o que vão fazer para que ninguém se sinta constrangido em ter que voltar para casa porque não havia lugar para ele lá. Então, ligando antes é melhor para o controle da própria igreja. E nós esperamos então encontrá-lo ali. Queremos lembrar também que o culto será no próximo domingo, está esquecendo, às 19h30, viu? O culto será no mesmo horário de sempre. E vamos começar com um culto especial. Hoje é um dia especial, porque é o Dia dos Pais. No próximo domingo estaremos também iniciando as atividades na igreja com um culto especial, porque vamos comemorar o Dia dos Jovens e dos Adolescentes. Então, pais, irmãos, diga para o seu adolescente, o seu jovem, para estar na igreja no próximo domingo, para esse culto especial. O primeiro, depois de 150, de quase 160 dias lá em nosso tempo. Queria que os irmãos estivessem orando, pelas atividades da igreja, para que as coisas aconteçam de uma maneira bem tranquila, que não haja prejuízo
e que as pessoas obedeçam realmente a esses princípios que foram dados, né, passados para a gente, especialmente evitando a aglomeração, de modo que a gente possa, então, realizar bons cultos, estando lá presentes. Também, uma coisa que nós tratamos ontem, e que eu aproveito para dizer, é que depois da pandemia muita coisa vai mudar. Querendo ou não, vai mudar. Nós temos realizado ao longo desse tempo os nossos cultos presenciais, pelo Facebook, começando pelo Instagram, depois pelo Facebook, e já estamos entrando no YouTube. Mas para a realização de um culto com uma imagem melhor, com um som melhor, nós precisaremos gastar, né, um pouco mais comprando algum tipo de aparelho que facilite o culto, que melhore a imagem, o som, e nós estamos realmente querendo fazer isso pelo YouTube. E para isso precisamos de comprar alguns aparelhos, né, alguns instrumentos. E nós estamos contando com a fidelidade dos membros da igreja na entrega dos dízimos e das ofertas. Porque se tivermos ali na igreja, como foi dito ontem, pelo menos uns 60% da membresia entregando fielmente os seus dízimos, a igreja conseguirá adquirir esta aparelhagem que não vai ficar barato. Estamos calculando aí um valor de mais ou menos por baixo para ter uma coisa mínima, R$10.000. Então, se os irmãos quiserem, além dos dízimos, dar uma oferta para esse fim, desde já nós agradecemos. Mas também estendemos isso aos nossos amigos que têm assistido os nossos cultos todo domingo. Se você sentir no coração o desejo de nos ajudar, dando uma oferta para este fim, ela será bem recebida e a igreja ficará imensamente agradecida pela sua doação. A conta da igreja vai estar na tela durante o culto, e de modo que você pode anotar o número e fazer o seu depósito. Se quiser depois mandar um recibo para a igreja ou para o pastor, nesse caso, ou para a tesoureira, também fica ainda mais fácil. Mas se cair na conta, a gente vai logo saber que é uma doação. E se isso acontecer, com certeza teremos condições de adquirir o mais rápido possível essa aparelhagem para a realização de um culto melhor na nossa rede, tá certo? Estamos, portanto, contando com a sua fidelidade e com as doações dos irmãos e de amigos que quiserem dar alguma oferta para este fim, tá certo? Bem, não vamos gastar mais tempo com outras informações. Eu queria então abrir a sua Bíblia aqui antes do cântico do hino 592. Eu queria ler aqui Provérbios 4. Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 5 e depois o versículo de número 10. E logo depois vamos cantar então o hino 592. Diz assim: exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. E o versículo de número 10 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Texto bonito, não é isso? Vamos então cantar. Nós não temos um hino específico, né? Assim, para paz.
Mas o hino que nós vamos cantar agora, que é o 592, do Inário para o Culto Cristão, tem uma mensagem oportuna, porque quando você pensa em pai ou mãe, pensa-se em família, pensa-se no lar, não é mesmo? E esse hino ensina exatamente isso. Feliz lar nós vamos ter. 592. Queremos colocar aqui, nesse momento, para os irmãos, alguns motivos de oração. E os irmãos poderão, orar no seu dia a dia. Todo momento que você orar, alguns desses pedidos você pode lembrar e orar, tá certo? Eu creio que todos já oraram, mas pode orar de novo. Hoje, como eu disse, é o Dia dos Pais, então, em suas orações, aí cada um lembra desse pedido, lembra do pai e ore especialmente pelos pais da nossa comunidade. O outro pedido está relacionado aos aniversariantes da semana. Amanhã, dia 10, é isso? É aniversário do pastor Hermes. Por favor, irmãos, não se esqueçam de orar pelo pastor Hermes e família, mas muito mais pela vida dele, tá certo? No dia 13 será o aniversário da irmã Jaciara. Talvez alguns irmãos, pelo tempo que não estamos reunidos, vai falar, mas quem é Jaciara? Pergunte a Lídia, a nossa secretária, que ela vai te informar direitinho, vai te fazer lembrar, quem é Jaciara. Vamos orar por ela, tá certo? Não se esqueçam disso. No dia 15, inclusive é feriado, Bem, nesse tempo, feriado nem está contando, mas dia 15 é aniversário da Nemísia. Nemísia é uma pessoa que eu amo muito, pessoa maravilhosa, minha esposa, minha ajudadora. Eu sei que é muito amada também pelos irmãos. Então, temos 3 irmãos pelos quais devemos orar. Pastor Hermes, Jaciara e Nemísia, que estarão aniversariando durante esta semana. Enfermos, eu queria apenas lembrar aqui, alguns irmãos já sabem, o Weber, que é esposo da Ieda. Ieda é irmã da Leia. Ieda é enteada da Lourdes, pessoa muito querida na igreja também. Irmã de outras
pessoas que já foram membros da igreja, não vem ao caso mencionar. Mas nessa oração, queria que os irmãos lembrassem dele. Ele está hospitalizado e quero que os irmãos continuem orando. Parece que a recuperação tem sido muito boa, mas vamos orar, porque ainda carece de muito cuidado por parte dos profissionais da área de saúde. Mas a filha dele, Maria Eugênia, e o esposo também testaram positivo para o corona. Então a família, né? E vamos lembrar da Ieda, a esposa, a mãe, nesse momento em que o marido, a filha e o genro, né, estão com Covid. Maria Eugênia e o esposo estão recebendo tratamento em casa, mas também carece de cuidado. Por isso, em suas orações, não deixe de orar por essa família. Queria que os irmãos também, em suas orações, orassem pelo reinício das atividades da igreja no próximo domingo, especialmente por tratar-se de um dia especial. Então, orem pelos jovens, pelos adolescentes da nossa igreja, e especialmente das pessoas que lideram, os jovens e adolescentes da nossa comunidade. Cubram com as suas orações. Da mesma maneira, eu peço que orem pelo ministério infantil da igreja. As crianças, com certeza, estão sentindo ausência. Então, não se esqueçam de orar pelas crianças e especialmente pelas pessoas responsáveis pelo departamento infantil da nossa igreja. Elas estiveram reunidas ontem, propondo alguma atividade, alguma estratégia para realizar um trabalho com as crianças. Já começaram a realizar algum tipo de trabalho com as crianças, mas isso nós não vamos passar ainda para os irmãos não, mas o departamento já está pensando seriamente em alguma atividade que possa alcançar as crianças nesse tempo também de pandemia. Orem também pelo ministério de louvor da nossa igreja, pelos responsáveis pela música, pelo cântico, carecem muito, muito também das nossas orações. Orem pelos idosos, nós temos alguns na igreja, e então, aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui. O que foi tratado ontem é o seguinte, que no culto que vamos ter no próximo domingo, as crianças com menos de 12 anos devem ficar em casa, dentro do possível, devem ficar em casa, está certo? E no caso dos idosos, da mesma maneira, tá? Devem ficar. Mas, bom, esse mais, cada família vê o que é melhor para se fazer, tá certo? Mas esse detalhe. Então, mas orem pelos idosos. E finalmente, não se esqueçam de orar também por missões nacionais. Isto porque nós estamos em campanha, sim, né? Ao entregar o seu dízimo, você pode entregar também a sua oferta para missões nacionais, porque o trabalho de missões no Brasil não pode parar, né? Há centenas de missionários espalhados por toda a nossa pátria, e eles carecem de sustento para sobreviver nas regiões onde eles se encontram. Por isso é muito importante, né, não somente as suas orações por eles, para que Deus os guarde, os sustente, especialmente num tempo como este, mas que também não falte o sustento financeiro para a sobrevivência dos missionários e suas respectivas famílias. Então estamos sim já em campanha de missões. Ao entregar seu dízimo, você pode entregar também a sua oferta para missões nacionais. Tá certo? Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, rendemos-te graças, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Também porque o Senhor ouve oração. E sempre que clamamos a ti, o Senhor nos responde e nos dá entendimento para entender a tua vontade naquilo que suplicamos. Por isso, nesse momento especial,
em que a nossa atenção se volta especialmente para os aniversariantes. Rogamos, ó Pai, as bênçãos do céu sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estarão completando durante a semana mais um ano de existência. Dê a eles, ó Deus, a compreensão, a consciência de que o tempo a ser vivido aqui, ou que tem sido vivido aqui, é um tempo curto diante da eternidade. E que cada um deles tenha a consciência e o desejo de gastar tempo da vida nas coisas relacionadas ao teu reino, porque são pessoas salvas e comprometidas com o Senhor. Mas também, ó Deus, nesse momento queremos colocar diante de Ti a vida de pessoas que conhecemos, ligadas a pessoas, famílias da nossa comunidade, no caso Welber, que está internado. Abençoa-o ali, dá inteligência, sabedoria aos médicos que o têm assistido e abençoa os medicamentos que, por certo, ele tem tomado, para que a recuperação dele seja completa e total e volte às suas atividades e traga nesse momento também tranquilidade para a família. Mas junto dele, nós te pedimos pela Maria Eugênia e também pelo esposo que testaram positivo para o corona, também estão em tratamento ainda aqui em casa, mas que os medicamentos que receberam e estão usando possa surtir os efeitos desejados no físico de cada um deles e eles possam voltar às suas atividades normais para estar onde devem estar e que precisam sim de cada um deles. Também, ó Deus, nós te pedimos nesse momento, colocamos diante de Ti as crianças da nossa igreja, elas são especiais, importantes para o Teu reino. Guarda os nossos pequeninos, dê sabedoria aos pais, aos professores, mesmo nesse tempo de pandemia, para ministrar a cada uma dos pequeninos lições de vida que vêm do Teu trono para o coração de cada uma delas. Proteja-os, ó Deus, dos males e perigos, das investidas do inimigo das nossas almas, para que elas possam crescer firmes na fé que estão recebendo dos pais que temem ao Senhor. Pedimos também pelo nosso ministério de louvor, pela vida de cada um dos componentes deste ministério. Revista cada um, a Deus, com a unção do Teu Espírito, para que ao ministrar a música, o cântico e mesmo a leitura da Tua Palavra, o façam na dependência do Senhor, para que o trabalho por eles apresentados cheguem ao Teu trono de graça como um cheiro suave. Pedimos ainda pelos idosos, proteja-os, ó Deus, guarda-os, deles a consciência e a responsabilidade de que precisam de fato terem um cuidado maior no momento como esse que estamos atravessando. E agora nos lembramos de missões nacionais, centenas de missionários espalhados por todo o nosso Brasil, em vários lugares da nossa pátria. Abençoa-os, ó Deus, dando-lhes a palavra que precisam transmitir a grupos onde eles trabalham, dando-lhes também, ó Deus, o sustento, trazendo ao coração de cada um deles a tranquilidade e a certeza de que tudo está sob o controle de Deus. Desperta a Tua igreja, o Teu povo, nesse momento, para orar por eles e, acima de tudo, contribuir com uma oferta que possa ajudar no sustento financeiro de cada um deles. Mas abençoa a nossa junta que administra as atividades de missões nacionais em nossa pátria, especialmente abençoando a vida do pastor Fernando Brandão, responsável maior e principal pelos trabalhos da Junta de Missões Nacionais. Guarda-o, proteja-o por onde quer que ele ande, por toda a nossa pátria. E agora, Deus, continua falando ao nosso coração, através da Tua Palavra, que também, mais uma vez, será lida. Prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a dizer nesta noite, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero
mais uma vez. Vamos cantar. Eu acho que nós podemos cantar mais um hino aqui do nosso cantor. É o 596. Vamos cantar apenas 2 estrofes deste hino. 2 estrofes do 596. As 2 primeiras estrofes. Seja a mansão bem linda e encantada, ou a choupana pobre em qualquer lugar, seja a família grande ou pequenita são verdadeiros lares, se houver amor, paz, doce confiança, para sempre tem, e novas esperanças todo dia vem, filhos e pais unidos, firmes no Salvador, formam felizes lares, se houver amor. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Diz assim: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus empregados e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus empregados: Esperai aqui, com o animal, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Até aqui. Podia ler um pouco mais, mas vamos ler até aqui e pensar um pouco nesta noite exatamente sobre o tema,
no sacrifício de um pai. Como eu disse no início, hoje é o Dia dos Pais, um dia especial, não tão especial como o Dia das Mães, cuja celebração é bem mais emocionante. Esse ano foi um pouco diferente por causa da situação que nós estamos vivendo, mas é uma comemoração bem mais emocionante. No entanto, e vocês vão concordar comigo, é justo que se separe um dia do ano para se dedicar aos pais, reconhecendo o trabalho e a importância deles na vida de seus filhos. Nós devemos confessar que muitas vezes comemoramos o Dia dos Pais com indiferença, como se eles não fossem importantes para o bem-estar da família. Talvez isso se deva ao fato de muitos pais serem pais porque geraram filhos, porém não cumprem com seus deveres de verdadeiros progenitores. Contudo, essa desculpa não tem assim fundamento, diria alguém, é fajuta, certo? Ou seja, é de mau gosto, ridícula. Se há pais que não estão nem aí para a família, ou vamos dizer, se há pais que pisam na bola, que não assumem a paternidade dos filhos, existe também um número expressivo de pais amorosos, prestativos, dedicados, serviçais, como a maioria das mães. Aliás, alguns, certo? Mais abnegados e fiéis que certas mães. Eu sei que muitos de vocês que estão ao alcance da nossa live, ou seja, que estão nos ouvindo agora, sentem orgulho do pai que Deus lhes deu, certo? Eu sou um desses. Eu tenho saudades do meu pai, que já se foi há 37 anos. Um homem iletrado, matuto, como diz aí, né? Mas sábio, muito sábio. E além do mais, temente a Deus. Mas há 37 anos ele foi se encontrar com o Senhor. Mas nesses 37 anos que meu pai se foi, um outro pai me adotou. E eu já sinto saudade dele. Partiu há 15 dias, que foi o pastor Bittencourt, que os irmãos e amigos conhecem muito bem. Eu diria que ele me adotou também como filho e eu o adotei como pai. Um homem preparado, né? Um homem comprometido com a palavra de Deus, conhecedor profundo da Bíblia, viveu para o Senhor, né? E hoje já está nos braços do Pai. Ele diz como é bom, né? Diz para Nemisa as últimas palavras lá no hospital, como é bom ter Jesus no coração, como é bom saber que a gente viveu servindo, como é bom, né, a gente saber que com Cristo a gente está seguro, pode viver tranquilo, em paz, sabendo que deixando essa vida vamos viver a outra junto dele. Isso é bom e a gente precisa dizer isso para os outros. Foi o que ele disse para Nemisa como uma das últimas palavras dele ali no hospital. Queridos, ser pai é uma responsabilidade tremenda, né? E em determinados aspectos talvez maior do que, eu diria, o ministério da mãe. Pois bem, na história bíblica há alguns relatos de, eu diria, de bons pais, pais que nos inspiram, que nos servem de exemplo, distinguem-se por alguma virtude ou por feitos assombrosos. Por exemplo, Abraão. A história é muito grande, não vamos contar uma parte dela, então algumas coisas que
falarmos aqui, é preciso que os irmãos conheçam também, né, a outra parte da história para entender, né? Mas Abraão, pai de Isaque, veja como era a relação dele com o seu filho Isaque. E vamos ver que lições nós podemos extrair dessa história tão bonita. Em toda a vida de Abraão, o que se vê é o lugar proeminente que ocupa a fé. Tudo começou em Ur dos Caldeus, onde ele morava, está lá no capítulo 12, antes de Deus o chamar para deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai e partir para uma terra que Deus o mostraria. E ele não conhecia, e ele deixa, e pela fé ele vai para esse lugar que Deus iria mostrar. Abraão aceitou o desafio e partiu então em direção à terra prometida. Assim que chega ao destino final da sua viagem, né, estabeleceu-se em Canaã. E a partir daí, Deus passa a dirigir os grandes feitos e sucessos da existência desse homem, que foi um gigante na fé. Embora vivendo em um ambiente pagão, a Bíblia diz que Deus provou a Abraão. Já tinha saído da sua terra. Quando saiu, ele obedeceu. E mais uma vez Deus prova a Abraão. Disse Deus a Abraão, ele já tinha filhos, já tinha lá o seu filho. Disse Deus a Abraão: Abraão, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, né? E vá até Moriá, num dos montes, e o sacrifica. Tá certo? E o sacrifica ali sobre um altar. Está lá no versículo, no versículo de número 2 do capítulo 22, versículo 2, que nós já lemos, os irmãos podem conferir se quiser deixar a Bíblia aberta, que vamos de vez em quando fazer alguma menção. Queridos, como é que nós teríamos reagido a uma ordem tão dura e estranha como essa, né? Não era pouco o que Deus estava pedindo a Abraão: a morte do seu filho, e o pior, seu único filho, o filho da promessa, o filho que ele tanto amava. Mas com esse pedido, várias coisas na vida de Abraão estavam sim sendo colocadas à prova: seu amor, seu valor, sua fidelidade, sua fé. E no primeiro momento, mesmo sem entender e um pouco confuso, Abraão achou por bem obedecer e cumprir aquilo que Deus lhe estava pedindo. E agora está no verso de número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu animal, tomou consigo 2 de seus empregados, Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Está aí no versículo de número 3. E foi até esse lugar. E é interessante porque a Bíblia guarda silêncio a respeito da caminhada que pai e filho empreenderam juntos. A Bíblia não diz o que eles conversaram durante esses 3 dias de viagem até chegar lá ao Monte Moriá, em Moriá. A Bíblia não diz o que eles conversaram durante a caminhada, o que confabularam pelo caminho durante os 3 dias. Mas de repente, Isaque, o filho, faz uma pergunta para Abraão que com certeza ele não queria ouvir. Está lá no verso de número 7, diz assim: meu pai, disse o filho para Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Como é que ficou o coração de Abraão, o pai, ao ouvir essa pergunta do filho? Talvez ele não quisesse ouvir, né? O filho disse: temos em mãos, como diz o texto bíblico, o fogo e a lenha.
o cutelo, ou o facão, como você quiser chamar, né? Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E agora? O que responder ao filho? Tá certo? Como explicá-lo sobre o que iria fazer naquele lugar? Como justificar o tempo gasto de 3 dias de viagem até chegar ao cume ali do monte? Como explicar? O título do sermão até tem fundamento, né? O sacrifício de um pai, né? Porque antes que Isaac fosse crucificado, Abraão já estava sendo crucificado em seu próprio coração. Concordam comigo? Porque 3 dias até ele já sabia o que estava para acontecer. E com certeza o coração dele estava apertado. Mas Abraão respondeu, né, ao filho, ainda que pego de surpresa, porque eu imagino que ele não queria ouvir essa pergunta, mas ele naquele momento, claro, Deus dirigia a vida dele e pela fé ele disse, olha, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Está no verso de número 8, em que diz assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos, ou caminhavam juntos. Entenderam nessa pergunta, queridos, a transcendência e o tino profético dessas palavras? Mas há uma frase também dentro desse verso aqui que acabei de mencionar, eu diria, e muito incidental e tremendamente significativa. Diz o texto que seguiam ambos juntos, né? Mas o que me chama a atenção aqui é quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E o texto também diz que Abraão e Isaac caminhavam juntos, em propósito, em fé, em obediência. Então, pai e filhos devem caminhar juntos em amizade, em diálogo, em compreensão, em cuidado mútuo. Caminhavam juntos. É um texto que me chama a atenção também. Deus proverá para si o cordeiro, alguma coisa relacionada, né, mais lá para o futuro. Mas isso me faz lembrar de uma ilustração que eu li, ou uma história, não me recordo mais, tem mais de 40 anos, acontecido numa cidade no norte, vamos dizer, da América. Diz que um determinado dia um pai ia sair de casa e naquele dia havia nevado muito. E o campo estava branco, coberto de neve, branco. O caminho por onde andar, branco, coberto de neve. Mas aquele pai quis sair a si mesmo, e então ele sai de casa e caminha até, aqui no Brasil chamaria de um bar, né, uma taberna, e foi caminhando lá em direção a esse lugar. Lá dizia para tomar um licor. Se eu fosse no Brasil, a gente diria, foi a um bar tomar uma caipirinha, né, alguma coisa assim. Mas aquele pai saiu e caminhou em direção a esse lugar para tomar alguma coisa. Mas durante a caminhada, de repente ele começou a ouvir um barulho. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas aí olhou para trás. Qual não foi a surpresa dele? Um filho de 6 anos vinha saltitando atrás daquele pai. E quando ele viu o filho saltando, surpreso, ele perguntou, onde é que você vai, meu filho? E o menino respondeu, não está vendo, papai? Eu estou seguindo as suas pisadas. Estava saltando, né? Um pezinho aqui, outro ali, pulando, onde estava a marca dos pés do pai. O pai estava indo numa direção e ele ia também na minha direção, seguindo, vamos dizer assim, as marcas das pisadas do pai, naquele momento. E o pai assustou e, refletindo
toda aquela história, toda aquela situação, então ele deu meia volta e, de fato, ele voltou para casa. Pai, você e seu filho vão juntos pelo caminho da vida. Por onde você tem caminhado? Por que lugares você tem andado? É uma pergunta para refletir. Onde fica o seu filho nessa situação? Você que tem, né? Por onde tem andado? Seu filho pode ir também? É tranquilo? Mas voltando aqui de novo à história de Abraão e o seu filho Isaque, vemos o seguinte: Abraão e Isaque caminhavam juntos numa expectativa singular. Eles chegam então ao lugar que porque quando a pergunta foi feita foi ainda no caminho, mas eles chegam então ao lugar em que Deus havia dito, e ali então Abraão edifica um altar, ou constrói, coloca a lenha sobre, coloca a lenha sobre o altar. E eu penso, agora eu tenho que dar asa à minha imaginação, é assim que eu consigo entender algumas coisas, né? E eu imagino que ele se volta para o filho e diz: Isaque, por favor, aproxima de mim. E abraça o filho, aperta, beija, e aí eu acho que ele murmura, né, no ouvido do filho: olha, o cordeiro será você. Deus me pediu em sacrifício, e eu tenho que obedecer. Eu penso que o filho afastou um pouco o pai, olhou para o semblante, o rosto, possivelmente os olhos estavam, né, marejados de lágrimas, e com certeza o filho também ficou, e o pai o aperta de novo, tá certo? E talvez durante quem sabe algum tempo, alguns minutos, ficaram ali, quem sabe em silêncio, pensando naquela situação. É difícil, amados, descrever essa cena, porque ela envolve todos os sentimentos da alma. E foi nesse instante, precisamente, depois que Isaque já estava sobre o altar para ser imolado, foi exatamente neste instante, quando Isaque estava mais perto da morte do que da vida, que o anjo de Deus interveio do céu dizendo, lá no versículo 11 e 12, né? 11 e 12, o anjo bradou dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E o anjo disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, o filho da promessa. E eu imagino agora, amados, com que alegria, com que prazer, com que satisfação Abraão se dispõe então a desatar o filho, a tirá-lo daquela situação, né? Tirá-lo ali do altar. E abrindo aqui um parêntese, eu até queria ler um verso aqui para os irmãos. Pode parecer que não tem nada a ver, está aqui em João 8:56. Olha o que diz o texto bíblico aqui, João 8:56. Diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou. Entenderam? Isso, no entanto, aliás, desculpe, deixa eu me explicar aqui. Abraão, ele vislumbrou, quando ele disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. Eu penso que Abraão vislumbrou a maravilhosa obra da redenção de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, né, cujo sacrifício foi consumado na cruz. Então isso, no entanto,
não aconteceu com o Deus Pai e o Deus Filho. Estou pensando em Abraão. Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz em nosso lugar. Isso não aconteceu com Deus Pai e o Deus Filho, como ocorrera com Abraão e Isaque. Porque ali, num determinado momento, Jesus disse, Deus meu, né? Aliás, não ouviu, tá certo? Deus não ouviu o clamor do seu filho, que disse, né? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, estava levando sobre ele os nossos pecados. Ali nós seríamos livres do pecado que nos leva à condenação. E era uma promessa de Deus feita aos homens, que enviaria o seu Filho para pagar o preço da nossa redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus provou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, conforme diz Paulo na sua carta aos Romanos. Concluindo, que lições nós podemos tirar dessa história, desse episódio, e aplicar às nossas vidas de pais? Primeira, Abraão foi um pai piedoso e temente a Deus. Disse o anjo a Abraão, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Queridos, o mundo está necessitando desta classe de pais. Homens de fé que temam a Deus. Eu tenho que abrir um parênteses, isso me faz lembrar do meu pai. Era um homem de fé também, temente a Deus. O mundo está precisando de homens de fé e temente a Deus. E Abraão foi um homem de uma fé poderosa. O seu nome está na lista dos heróis da fé, registrada na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículos 17 a 19. Eu não vou ler por causa do tempo, depois você confere lá. Mas eu diria que uma fé verdadeira em Deus e na sua palavra nos capacita a fazer sacrifícios em prol do reino de Deus. Vivendo uma vida de piedade e temor a Deus, é possível captar algumas verdades do sublime amor de Deus. E outra lição que podemos tirar também nessa história que estamos considerando: Abraão foi um homem obediente. Ele demonstrou sua fé obedecendo. Então, se há fé, tem que haver obediência, porque a fé é uma força do espírito, é uma disposição da alma ou da mente, né? E um impulso da vontade que se expressa através da obediência. E se a fé está posta em Deus, a obediência tem que estar às ordens do Senhor, ou seja, de Deus. E é bem verdade que Abraão teve seus momentos de fraqueza como qualquer homem, como qualquer um de nós. Porém, o que tornava a sua vida diferente era a obediência a Deus em tudo. Deus ordenou, nós vimos lá atrás, né, que ele saísse da sua casa, da casa de seu pai, do meio de sua parentela, e fosse para a terra que ele não conhecia, e ele obedeceu. Ordenou e ele foi. E agora mais para frente, né, quando Deus ordenou que ele oferecesse o filho em sacrifício, mais uma vez ele obedeceu. Amados, como pai de família, à semelhança de Abraão, devemos ser, sim, obedientes ao que Deus quer e espera de cada um de nós. Por quê? Porque presta atenção, quando pedimos obediência aos nossos filhos, e às vezes fazemos muito isso, né, e muitas vezes, nós devemos pensar se nós também obedecemos ao nosso Pai Celestial. Eu vou pedir obediência ao meu filho se eu não obedeço a Deus, o nosso Pai Celestial.
Obedecer, queridos, nem sempre é coisa fácil. Muitas vezes temos que pagar o preço para obedecer, mas eu entendo que o preço da desobediência é sempre maior. Muitas vezes o que Deus nos pede para fazer é muito diferente do que pensamos e desejamos. Aliás, Paulo já disse que ele faz tudo muito mais, as coisas muito maior, infinitamente maior, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então precisamos pensar nisso. Por isso precisamos ter confiança de que o que Deus quer de nós, o que Ele ordena, o que Ele manda, é sempre o melhor. Ainda que no primeiro momento não entendamos nada. Abraão não discutiu as ordens de Deus quando ele o pediu para oferecer Isaque em sacrifício. Simplesmente obedeceu pela fé. Por trás desse ato material de entrega de Isaque em holocausto estava, eu diria, o ensinamento de que Abraão precisava dar a Deus o que ele tinha de melhor. E isso, amados, é o que diz Paulo na sua carta aos Romanos, lá no capítulo de número 12, versículo bastante conhecido, né? Capítulo 12, versículo 1, que ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus pede a nós, seus filhos, uma consagração total de vida. Nada mais que isso. E uma última lição que tiramos dessa história é que Deus abençoa os que são fiéis, ou Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Isso é resultado de quem obedece, né? As bênçãos que provêm da obediência, muitas vezes elas são intocáveis. No caso de Abraão, a situação angustiosa que ele viveu durante 3 dias, antes de chegar ao cume do monte onde iria oferecer Isaque em sacrifício, foi resolvida. A situação angustiosa foi resolvida. Tá certo? Está lá em Gênesis, que nós vimos aqui, no capítulo que nós estamos usando, o capítulo 22, e eu volto lá mais uma vez, os versículos 13 e 14, que diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Foi o que ele pôs: o Senhor proverá. Então, querido, isso nos faz pensar no amor de Deus por nós. E é isso que Paulo vai dizer na sua carta ainda aos Romanos, no capítulo 5, versos 6 a 8, em que ele diz assim, olha aqui: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus providenciou o Cordeiro para o holocausto. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se ofereceu em sacrifício vivo e eficaz na cruz do Calvário. Ali, pai e filho sofreram. Eu diria, ali encontramos o pai dando, né, e o filho morrendo. E há uma diferença entre o caso de Abraão e o Gólgota, certo? Uma voz do céu, que nós vimos lá, impediu que Abraão sacrificasse o filho, ou seja, uma voz do céu impediu a morte de Isaque. Mas a voz da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Não o impediu de experimentar a morte na cruz, em lugar de homens perdidos em seus delitos e pecados.
Pergunto, pode haver uma bênção maior que essa, do que a providência de Deus para a nossa salvação? Concluo, Deus prometeu multiplicar e abençoar a descendência de Abraão. Ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez, prometeu abençoar e abençoou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os que cremos em Cristo e o recebemos como Salvador, nos tornamos, sim, diz o texto bíblico, filhos de Abraão, porque exercemos a mesma fé que ele exerceu em Cristo, né? E como ele, somos peregrinos na terra, porque esperamos a cidade com fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Queridos, sem dúvida que a história desse patriarca, ou seja, a história de Abraão, ela nos inspira. Procuremos ser pais dispostos a fazer o que Deus pede e manda. Assim sendo, seremos merecedores não somente da celebração alegre de um dia como esse, mas com a aprovação daquele diante do qual um dia todos nós haveremos de estar para prestar contas. Que Deus nos abençoe e aplique à nossa vida essas lições que extraímos e outras que poderíamos extrair dessa história fantástica. Vamos orar? Querido Deus e nosso amado Pai, agradecemos-te por esse momento, agradecemos pela vida dos nossos pais, agradecemos a Deus pelas famílias da igreja, agradecemos a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus, agradecemos pela Tua palavra, de onde sempre tiramos lições preciosas para o nosso viver. E agradecemos por esse momento em que o Senhor permitiu que mais uma vez nós nos reuníssemos em Teu nome como igreja para anunciar essas verdades. Se porventura, ó Deus, falhamos ou deixamos de transmitir alguma coisa que anteriormente o Senhor havia colocado em nosso coração, complete a Tua palavra transmitida nessa noite, para que ninguém diga que não entendeu nada daquilo que foi dito ou que foi ensinado nesta noite. Nós te pedimos essas coisas, ó Deus, sabendo que não somos merecedores, mas nós o pedimos em nome de Jesus. E agora, mais uma vez, abençoa, ó Deus, essa semana que se está iniciando. Guarda-nos, ó Deus, para o Teu louvor e ensina-nos a aproveitar as oportunidades que surgem no nosso dia a dia para tornar o Teu nome conhecido e para que a fé que professamos em Ti seja do conhecimento das pessoas com as quais nós nos relacionamos no trabalho, na escola ou em qualquer lugar por onde andamos. Nós Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.